Olá, meu nome é Rávila Graziani, sou professora da Universidade Federal de Goiás e hoje nós vamos conversar um pouco sobre saúde intestinal. Então, quais são os pontos relevantes que nós, como profissionais da saúde, temos que investigar e como que a nutrição, como que a alimentação está tendo um papel tão essencial no desenvolvimento, tanto da prevenção quanto... Acho que pode começar de novo. Tem como? Você quer que circular? Não, pode deixar, não está me atrapalhando. Eu vou começar de novo. Desculpa. Olá, meu nome é Rávila Graziani. Hoje nós vamos falar um pouco sobre saúde intestinal. Nessa aula, nós iremos abordar a fisiologia e o funcionamento intestinal, a microbiota intestinal. Vamos falar sobre o desequilíbrio dessa microbiota, aprofundando no tema de disbiose intestinal e o que pode surgir com esse desequilíbrio, como diarreia, obstipação. Vamos falar um pouco do tratamento, da prevenção dessa disbiose, falando um pouco sobre probióticos, prebióticos e simbióticos. Por fim, vamos falar principalmente de como os alimentos vão atuar, principalmente em relação às fibras, destacando as diferenças entre as fibras solúveis e as fibras insolúveis e as recomendações. Eu espero que vocês aproveitem bastante essa aula. Nós, como profissionais da área da saúde, temos um papel muito importante em levar informações sérias e relevantes para aquelas pessoas que nós estamos cuidando. Então, vamos falar um pouco sobre a fisiologia e o funcionamento intestinal. Então, o intestino é dividido em intestino delgado e intestino grosso. E cada uma dessas partes vai ter uma função específica e vai ser determinante para avaliarmos como que os alimentos vão estar ligados a esse funcionamento. Então é importante que vocês entendam cada função de cada parte. Então o intestino delgado é dividido em duodeno, íleo e jejúnio. O duodeno é uma parte que vai ficar logo após o estômago e é onde nós vamos ter principalmente a absorção dos nutrientes. Então essa parte é uma parte fundamental para que nós tenhamos uma excelente absorção daquilo que nós consumimos, desde que sejam alimentos saudáveis, porque se pararmos para pensar, também aqueles alimentos que não são saudáveis e com adição de substâncias nocivas ao organismo, também serão absorvidos. Então, aqueles alimentos ricos em corantes, acidulantes, também serão absorvidos e trarão consequências para a mucosa intestinal. Por outro lado, quando a pessoa tem uma alimentação saudável, ela pode manter a integridade dessa mucosa intestinal e fazer com que esses nutrientes estejam disponíveis na corrente sanguínea para o melhor aproveitamento do organismo. O intestino grosso é onde nós teremos a participação de todas essas partes, seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, por fim o reto, onde nós teremos a absorção de água e eliminação do bolo fecal, que são as fezes. Então, nessa parte do intestino grosso, é importante quando nós vamos trabalhar alguns sintomas relacionados, por exemplo, à constipação ou obstipação e também à diarreia, porque é aí que vai ser determinada a quantidade de água que será absorvida. Caso essa água seja absorvida demasiadamente, ou caso a gente tenha um quadro de desidratação em que não é possível ter uma perfeita hidratação do bolo fecal, assim como a redução do consumo e presença de fibras, nós teremos um quadro de constipação. Por outro lado, alguns distúrbios em que não há a perfeita absorção da água
devido a uma série de fatores, como por exemplo a inflamação, vai fazer com que haja uma menor absorção de água e as fezes ficarão mais líquidas, gerando o que a gente chama de diarreia. Então é importante a gente entender cada uma dessas funções, dessas partes do intestino. E no intestino, nós temos, além dessa absorção de nutrientes e de água, nós temos uma importante função, que é a função que o intestino tem em relação ao sistema imunológico. Então, hoje o intestino ele é considerado por muitos autores como o nosso segundo cérebro. Isso porque é no intestino que acontecem várias reações imunológicas que irão gerar respostas hormonais. E isso vai gerar uma série de consequências, até mesmo para o humor do indivíduo. Então, no intestino, nós temos uma população de micro-organismos, que nós chamamos de microbioma ou microbiota intestinal. Então, o que seria essa microbiota intestinal? Corresponde, então, a essa população de micro-organismos que estão no intestino. Esses micro-organismos podem ser tanto micro-organismos protetores quanto micro-organismos patogênicos. E é exatamente esta população que vai determinar se esse intestino é ou não saudável. Porque se nós tivermos um organismo em que a população de micro-organismos patogênicos é superior à população de micro-organismos protetores ou benéficos, com certeza essa pessoa terá um desequilíbrio da microbiota intestinal. Então hoje nós sabemos que são inúmeros os micro-organismos, é uma superpopulação que está presente no intestino e corresponde a 10 vezes mais do que as células do corpo humano. E se fôssemos codificar esses genes, seriam 150 vezes maior do que o genoma humano. Então daí dá para vocês entenderem como que essa microbiota, essa população intestinal de micro-organismos vai ser importante para o desencadeamento de determinadas doenças, patologias e sintomas relacionados a problemas de saúde ou relacionados à própria saúde do indivíduo, caso ele tenha uma microbiota saudável. Hoje, cerca de 90% dessa microbiota intestinal é formada por filos firmicutes e bacteroidetes. E aqui eu quero mostrar para vocês, em termos histológicos, como que acontece essa organização, né, do lúmen intestinal, né, e de todas essas células que vão participar desse conjunto que vai ajudar tanto nessa resposta imunológica quanto na absorção dos nutrientes. Então aqui inicialmente nós temos os enterócitos, que são as células, né, as unidades que são responsáveis principalmente pelo funcionamento do intestino, a absorção dos nutrientes. E nós temos essas vilosidades, nós chamamos de vilosidades intestinais, onde a gente vai ter, onde vai acontecer principalmente essa absorção, né, dos nutrientes. E o intestino, ele também é considerado como um tecido linfóide, né, conhecido como GALT. Então, esse tecido linfóide corresponde a uma série de reações imunológicas que vão acontecer no lúmen intestinal, fazendo com que haja ou não reações que vão desencadear ou não uma inflamação. Isso vai depender muito da integridade dessa mucosa intestinal. Então, nós temos algumas células, por exemplo, as células de Panet, que elas são responsáveis, né, por essa questão desse equilíbrio de proteger, né, contra esses peptídeos
microbianos, né? Então gerando aí peptídeos antimicrobianos. Então é muito importante que a gente tenha no nosso intestino uma formação de um muco protetor. Esse muco irá proteger essas vilosidades intestinais e também nós temos que prestar atenção no que a gente chama de junções celulares, né, dessas células intestinais, porque por meio dessas junções, caso elas não estejam especificamente unidas da forma correta, pode haver passagem de agentes microbianos. E esses agentes microbianos, eles são exatamente aqueles agentes microbianos que nós consumimos nos próprios alimentos, né? Então, uma colher de sopa de um determinado alimento que você consome, que eu ou qualquer outra pessoa possa consumir, pode vir contaminado com um determinado micro-organismo. E no nosso estômago, né, devido ao pH ácido, uma grande parte desses micro-organismos são eliminados. No entanto, alguns mais resistentes podem sim passar para essa mucosa. E se essa mucosa intestinal não estiver íntegra, então aí sim eles vão passar por esta barreira e vão gerar uma cascata inflamatória. E essa cascata inflamatória, ela pode gerar desde uma diarreia até mesmo intolerâncias alimentares, né? Então é importante a gente entender que essa questão imunológica vai desencadear uma resposta em que o sistema, né, imunológico poderá ou não reagir contra determinado micro-organismo ou até mesmo determinado nutriente. E quando nós falamos de microbiota ou microbioma intestinal, como eu falei para vocês anteriormente, que seria essa população de micro-organismos, e o ideal seria que nós tivéssemos mais micro-organismos protetores do que micro-organismos patogênicos, para que nós tivéssemos uma proteção. Então, o que pode alterar essa microbiota intestinal? Então, de acordo com a literatura, nós temos sim algumas características que podem influenciar essa microbiota intestinal. Uma dessas características é a genética do hospedeiro. Então, algumas mutações em alguns genes podem fazer com que o hospedeiro tenha uma determinada facilidade em multiplicar, né, ou agregar esses micro-organismos patogênicos. Por outro lado, nós temos o estilo de vida, que é o que nós vamos falar mais aqui hoje, principalmente em relação à alimentação desequilibrada. Então, eu acredito que no decorrer da aula vai ficar muito claro para vocês qual o papel dos alimentos em relação à proteção dessa microbiota intestinal. E hoje o que a gente percebe é que a população, infelizmente, está sobrecarregada, vivendo constantemente sobre o estresse, que ele vai ser tanto esse estresse externo, determinado pelo excesso de trabalho, quanto pelo estresse interno, né, que a gente chama de estresse oxidativo, que vai gerar também uma cascata inflamatória em que o organismo tem uma redução da imunidade. Então, a alimentação desequilibrada, onde a pessoa não tem tempo de preparar os alimentos saudáveis e acaba consumindo alimentos processados e ultraprocessados, com elevado conteúdo de corantes, açúcares, sódio e gorduras, faz com que essa microbiota esteja mais propensa à multiplicação de micro-organismos patogênicos, sem a devida proteção para a superpopulação de micro-organismos benéficos ou protetores. Outro tipo de característica, né, outra característica que a gente poderia citar aqui, que está, assim, pelos estudos aumentando esse desequilíbrio da microbiota intestinal, é o tipo de parto, né, com ênfase para o parto cesariana. Então, a gente sabe que hoje a gente tem, sim, um controle, e esse controle realmente deve existir, pelo risco de contaminação hospitalar. Então, a criança nasce, todo o cuidado que é gerado no hospital, ele é super importante para a criança, para a mãe, proteção, para que não haja contaminação
com micro-organismos patogênicos mesmo. Mas essa criança que não tem acesso aos micro-organismos naturais da mãe pelo parto normal, ela já vai nascer com algumas características da microbiota intestinal que seriam benéficos para ela, pendentes. Então, crianças que nascem de parto cesariana, de acordo com a literatura, têm uma redução da população dessa microbiota benéfica, né? Então, acabam tendo, sim, uma dificuldade em ter essa microbiota intestinal equilibrada. E outra característica são as práticas médicas cotidianas, como o uso excessivo de antibióticos. Então, o uso excessivo de antibióticos, ele vai fazer o quê? Os antibióticos, né, como o próprio nome diz, ele vai tentar combater aquela população de micro-organismos patogênicos. Mas alguns antibióticos não são seletivos, então, além dessa população patogênica, a população protetora, a população benéfica também irá sofrer a ação desse medicamento, né? E aí a gente também pode enfatizar as práticas, né? Por exemplo, as práticas de higiene, que vão fazer também vão ter também um papel bastante importante, em que a falta de higiene, a falta de cuidados, também vai fazer com que a pessoa tenha um acesso maior a agentes patogênicos. Então, quando nós temos esses agentes patogênicos em uma produção, em uma composição maior do que os micro-organismos benéficos, nós temos o que nós chamamos de disbiose intestinal, ou seja, um desequilíbrio dessa microbiota intestinal, gerando, né, os distúrbios metabólicos. E o desequilíbrio da microbiota intestinal, então, é caracterizado como disbiose intestinal. E a disbiose intestinal, ela é responsável por uma série de patologias e sintomas patológicos, né, de doenças, em que a gente vai ter várias características, desde diarreia até constipação, né, caracterizado por esse desequilíbrio. E aí, como nós estamos falando de micro-organismos, o que a literatura tem hoje de mais relevante é fazer o que então com esse intestino que está desequilibrado em relação a essa população de micro-organismos benéficos ou protetores. Uma das formas, né, de trazer esse equilíbrio seria aumentar a população de micro-organismos protetores, ou seja, aí entra o papel dos probióticos. Então, o que são os probióticos, né? Então, nós temos uma definição que diz que os probióticos são organismos vivos, né? Ou seja, micro-organismos vivos, que ao serem administrados em quantidades adequadas, vão conferir benefícios à saúde do indivíduo, né? Ou seja, do hospedeiro. E esses micro-organismos, eles poderão ser consumidos tanto na forma de cápsulas, na forma de pós, ou associados a alguns alimentos que hoje nós até mesmo encontramos na indústria, né? Na produção de alimentos. Então, os probióticos, eles vão fortalecer o sistema imunológico associado a esse tecido linfóide presente no intestino, que eu apresentei para vocês. Ele vai ajudar na ativação, né, e produção específica, né, de mucos, agentes protetores que vão reduzir o processo inflamatório local. Alguns estudos mostrando até mesmo que eles vão ajudar na digestão da lactose. Como eles vão manter íntegra essas vilosidades intestinais, eles vão aumentar a absorção, né, de minerais. Isso vai ajudar bastante nesse controle, até mesmo prevenindo uma subnutrição. Vão ajudar bastante também em relação à redução do colesterol ruim.
reduzir os sintomas de constipação e diarreia, e também vão ser importantes até mesmo para o organismo conseguir absorver e também produzir algumas vitaminas que acontecem no intestino. Então, para ser um probiótico, não seria todos os micro-organismos que podem ser chamados de probióticos, então eles têm que ter algumas características. Então, obviamente que eles não podem ser patogênicos, porque um dos papéis desses micro-organismos é justamente proteger essa mucosa, essa barreira intestinal. Eles precisam ser estáveis durante a vida de prateleira, então caso eles sejam adicionados em leites fermentados, iogurtes, produtos que serão consumidos, né? Então eles realmente precisam ser estáveis para que a pessoa possa ter a ação deles ao consumir esses alimentos. Outro ponto, eles precisam sobreviver no trato gastrointestinal, do contrário, eles iriam morrer, né, nesse pH extremamente ácido do estômago. Então, eles precisam sobreviver e chegar vivos, intactos, no intestino, que é onde eles vão ter a sua atuação. E eles precisam ser benéficos. Eles, além de não serem patogênicos, eles precisam ter uma característica de gerar algum benefício para a saúde do organismo, tá? E aí, nesse momento, vocês devem estar se perguntando, né, quanto usar, né, quanto de probióticos o indivíduo deve usar. Então, hoje existem inúmeros estudos em que nós temos desde recomendações menores, por exemplo, de recomendação de 2 vezes 10 elevado à 7ª unidades formadoras de colônia por dia, até uma superpopulação muito maior. Então, não existem recomendações uniformes e específicas, os estudos estão em andamento, mas sabe-se que mesmo em dosagens menores, já se tem uma resposta de proteção para o organismo. Então, aqui, só voltando, mostrando para vocês, esse leite fermentado ele é bem comum, né? Acredito que, independente da marca, vocês já devem ter visto esses leites fermentados. Eles têm a adição de alguns desses micro-organismos, tem a forma de sachês, né? Que seria esses micro-organismos em pó, que a gente faria diluição em sucos, vitaminas e leites, e as cápsulas. Uma importante informação que eu acho interessante compartilhar com vocês é pensar um pouco, lembrar que micro-organismos, né, eles podem ser inativados em temperaturas altas. Então, não é interessante, por exemplo, diluir um sachê de probiótico em um chá ou em um leite quente. Então, o ideal seria consumir esses alimentos ou esses produtos, de preferência em sucos, leites, água, chás frios ou até mesmo gelados, para melhorar a absorção. Então, aqui é uma tabela que eu coloquei para vocês. Na verdade, a gente não vai aprofundar em relação a cada um deles. Eu só queria destacar mesmo para vocês que existem, né, vários estudos mostrando as evidências, né, relativas do uso de probióticos e também de prebióticos, que nós vamos falar daqui a pouco, em relação à gastroenterologia de adultos, né? Então, nós vemos que existem cepas que podem ser utilizadas no tratamento da diarreia aguda do adulto, né, que é um dos tratamentos hoje que são protocolo, que realmente são importantes para manter essas vilosidades intestinais. Aqui também nós temos a prevenção, né, da diarreia associada aos antibióticos. Então, alguns estudos já mostram que em alguns casos onde não há o que fazer e a pessoa vai usar um antibiótico, é prescrição médica, nós vamos associar a prescrição dos probióticos para minimizar os danos dessa microbiota e o desequilíbrio intestinal, tá? Então, isso é bastante importante. Aqui nós temos também alguns estudos mostrando essa terapia, ajudando até mesmo na erradicação do H. pylori, né, em adultos, alguns estudos, e também mostrando melhora nos sinais associados com a má digestão da lactose, que gera, por exemplo, gases, distensão abdominal em pessoas que têm uma dificuldade na digestão desse carboidrato,
os probióticos vão agir gerando esses benefícios. Então, agora que nós fechamos os probióticos, nós vamos entrar nos prebióticos, né? Então, aí, pela figura, já deu para vocês identificarem que os prebióticos já são dos alimentos, né? Então, onde nós vamos trabalhar mais essa parte da nutrição. Então, os prebióticos, né, são ingredientes alimentares, ou seja, eles são obtidos por meio dos alimentos. No entanto, eles não são digeríveis no organismo. Então, por exemplo, quando nós falamos de um alimento, tem determinadas partes do alimento que nosso organismo consegue absorver de forma eficaz, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, dos macronutrientes, quando você consome, por exemplo, uma maçã, você tem ali a frutose, né? Que é um carboidrato. E esse carboidrato será usado como fonte de energia. Mas a maçã não tem só carboidrato, ela vai ter também algumas substâncias que não serão digeríveis pelo organismo, e ali ela vai ter uma ação que é de estimular o crescimento e alimentar a população de bactérias positivas do cólon. Então observem que essa é uma grande informação, porque o que vai adiantar você ter ali uma população de micro-organismos benéficos se eles não conseguem sobreviver naquele meio? Então, os prebióticos, eles vêm, né, como esses ingredientes presentes nos alimentos, em que eles não vão ter uma ação específica para o indivíduo de forma direta, mas sim de forma indireta, porque esses agentes não digeríveis, eles irão, né, estimular o crescimento e a atividade dessas bactérias positivas para o organismo. Então, para ser prebiótico é importante ter algumas informações, né? Precisa passar por determinados critérios. Então, essa substância presente no alimento, que vai ser um prebiótico, ela não pode sofrer hidrólise ou absorção nesse intestino delgado. Então, lembram lá no início da aula que eu falei para vocês que no intestino delgado nós fazemos a absorção, né, dos nutrientes. Então, esse prebiótico ele vai ter que passar pelo intestino delgado sem ser hidrolisado e sem ser absorvido, porque o que nós queremos é que ele seja fermentado no intestino grosso, e é lá que ele vai estimular a formação de muco e substâncias que vão melhorar, né, a vida, prolongar a vida dessas bactérias benéficas. Então, para ser prebiótico, ele também deve ser metabolizado seletivamente, né, por um número limitado de bactérias benéficas, porque imaginem se nós fôssemos alimentar as bactérias patogênicas. Então, a gente teria uma ação de desequilíbrio, nós estaríamos alimentando as bactérias patogênicas e nós estaríamos alimentando as bactérias benéficas. Então, esses ingredientes presentes nos alimentos, eles precisam alimentar seletivamente essas bactérias benéficas. E uma coisa importante que eu acho que é importante vocês entenderem é que à medida que nós temos uma população de bactérias benéficas no intestino, elas irão se acoplar, né, nos sítios e fazer com que não haja espaço para o acoplamento das bactérias patogênicas. Então, ela vai ocupar um espaço e não vai ter como aquele micro-organismo agir e gerar uma reação inflamatória. Isso é bastante importante de vocês entenderem. Outra característica que para ser prebiótico deve ser capaz de transformar a microbiota colônica em uma microbiota saudável, né, proporcionando esse equilíbrio, né, voltado para a saúde, e induzir um efeito fisiológico, né, que seja importante para a saúde. O que seria esse efeito fisiológico? Seria estimular a produção de mucos, estimular a formação de ácidos graxos de cadeia curta, estimular, né, toda essa função, essa nutrição do intestino para que ele haja de uma forma saudável. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Nós temos a inulina, que ela é encontrada
especialmente em algumas frutas, e os frutoligosacarídeos que são encontrados em algumas plantas, alguns vegetais, principalmente aqui destacando para vocês o que tem um conteúdo maior de frutoligosacarídeos, que é a raiz da chicória, que é um alimento extremamente brasileiro, né? Que muitas das vezes as pessoas não têm costume de consumir por ser um pouco mais amargo, né? Dependendo da forma como é feito. Então, por causa disso, a indústria farmacêutica, né? Ela consegue isolar, né, esses prebióticos, a inulina e os frutoligosacarídeos, né? Fazendo com que as pessoas possam ter acesso a essas substâncias, se por acaso elas não quiserem consumir especificamente ou não tiverem como consumir nas dosagens específicas esses alimentos, né? Então nós temos a ação desses ingredientes presentes nos alimentos que vão nutrir, né, especialmente essas bactérias benéficas no intestino. Aqui nesse quadro eu posso mostrar para vocês algumas recomendações, né, e algumas fontes alimentares desses prebióticos. Então o ideal seria que nós consumíssemos de 10 a 20 gramas de prebióticos diariamente, né? Então aqui nós temos, por exemplo, na cebola, uma quantidade muito grande, né, de inulina, de 2 a 6% de inulina. O almeirão tem uma quantidade muito significativa também. Desses aqui, o que mais se destaca é o almeirão, mas aqui nós temos no aspargo, no alho poró, no alho, na alcachofra, na banana, principalmente a banana mais verde, o trigo, o centeio e a cevada. Então seria o conteúdo, né, de inulina e oligofrutose, né, ou oligosacarídeos presentes nesses alimentos. Então o fato de você simplesmente adicionar esses ingredientes na sua alimentação já vai te proporcionar uma melhora na superpopulação de micro-organismos benéficos, né? Então, se a pessoa tem o hábito de consumir uma carne preparada somente com sal ou temperos prontos, então se ela passar a utilizar a cebola in natura, o alho in natura, passar a consumir mais frutas e adicionar vegetais na sua alimentação, especialmente a chicória, o almeirão, ela poderá ter benefícios que são bastante significativos. E aqui eu gostaria que vocês refletissem, então, um pouco nessa figura. Eu gosto dessa figura, porque o que ela mostra para nós, né? É quase que uma revisão de tudo aquilo que nós já falamos até agora. Então, aí nós temos o intestino como se fosse uma caminha, né, desses micro-organismos. Então, do lado está escrito probióticos, né? Então, seriam esses micro-organismos que são benéficos para o intestino e eles vão ter esse crescimento, essa superpopulação. E o que eles estão recebendo? Eles estão recebendo os frutoligosacarídeos, que são esses prebióticos, que são esses elementos que irão nutrir e proporcionar o crescimento desses micro-organismos. Então, na verdade, nós não podemos isolar nenhum deles. Nós precisamos dos micro-organismos e também precisamos dos alimentos para esses micro-organismos. Então, o ideal seria uma associação dos probióticos com os prebióticos. E daí surgiu o conceito de simbióticos, né? Então, o que seriam os simbióticos? Seriam produtos em que nós encontramos de forma simultânea os probióticos e os prebióticos. Então isso é maravilhoso, né? Porque nós estaremos passando para o nosso cliente, para o nosso paciente, tanto o probiótico, os micro-organismos, quanto os prebióticos, que é aquilo que vai alimentar esses micro-organismos, né? Então o termo simbiótico, ele está relacionado a esse conceito de sinergismo, né, que vai favorecer com que haja o crescimento seletivo desses micro-organismos presentes nas formulações probióticas. Então, fechando um pouco esse tema agora dos alimentos, nós vamos destacar como que a fibra alimentar vai proporcionar outros benefícios para o intestino.
Então, na primeira parte dessa aula, nós focamos muito no sistema imunológico, porque uma inflamação pode resultar em toda uma cadeia patogênica, gerando vários tipos de doenças, né? E o que nós queremos é justamente o contrário, é a saúde intestinal. E agora nós vamos ver qual o papel das fibras alimentares para o perfeito funcionamento, no sentido fisiológico, do intestino, com redução da obstipação e da diarreia. Então aqui a gente vai ter o conceito, né, de fibra dietética ou fibra alimentar, os dois conceitos são corretos. Então é a parte comestível das plantas, né, os carboidratos que não serão absorvidos no intestino delgado, né? Então o que vai acontecer com eles? Nós já falamos aqui que eles serão fermentados no intestino grosso. E essa fermentação vai gerar inúmeros benefícios. Então é aquela parte do alimento que nós consumimos, mas o nosso organismo não consegue digerir, não consegue hidrolisar, sendo que isso vai passar para o intestino grosso, né? E lá no intestino grosso ele vai fermentar. E isso é muito positivo para o ser humano. Então aqui nós temos uma alegação, né? Que essa alegação da fibra alimentar, ela diz o seguinte, que as fibras alimentares auxiliam o funcionamento do intestino. O seu consumo deve estar associado a uma dieta equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Então é importante a gente enfatizar para aquelas pessoas que nós estamos acompanhando, que não vai adiantar somente ela adicionar essa fibra na alimentação. Ela tem uma série de outras condutas que ela tem que ter na sua rotina para que ela continue tendo esses benefícios, né? Então, uma dessas informações é que a pessoa deve ingerir mais líquidos, né? Então, hoje nós observamos também que as pessoas quase não têm ingerido a quantidade de água ideal. E a ingestão de fibras, ela vai ser muito importante, mas a ingestão de água também vai ajudar na absorção, no aumento da ação dessas fibras no organismo. Pois se a pessoa consumir somente as fibras e não ingerir a quantidade ideal de água, pode ser que ela tenha um problema adicional, né? Principalmente nos casos em que a gente está tentando tratar a constipação. Se essa pessoa aumenta a ingestão de fibras, mas não aumenta a ingestão de água, nós podemos piorar esse quadro. Então aqui eu quero destacar para vocês os tipos de fibras. Então nós temos as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Então vou começar falando das fibras insolúveis, né? Então as fibras insolúveis são aquelas fibras formadas especialmente por celulose e algumas hemiceluloses. Então elas não serão hidrolisadas, não serão absorvidas e elas serão, terão seu papel no intestino grosso, né? Então, onde que elas são encontradas? São encontradas na maior parte dos vegetais, principalmente os vegetais folhosos. Então, aqueles vegetais que usualmente nós consumimos nas saladas. Então, esses vegetais folhosos, eles são muito ricos em celulose e essa celulose ela vai ter a sua ação no intestino grosso. Uma parte interessante é que esses alimentos ricos em fibras insolúveis, né? Eles não vão fornecer energia. Essa parte da fibra insolúvel não vai fornecer energia. Então, por exemplo, a casca dos vegetais, a casca das frutas, são partes que o nosso organismo não consegue digerir porque nós não temos a enzima celulase. Então, é por isso que é importante a gente enfatizar que não fornece energia. Então, elas vão ser bastante úteis para tratar doenças do trato gastrointestinal, porque elas vão manter um peristaltismo, elas vão estimular o peristaltismo, fazer com que esse bolo fecal não fique ali interrompendo o fluxo. Então, aqui nós temos, por outro lado, a fibra solúvel, né? Então essa fibra solúvel, ela vai ser caracterizada principalmente pelas gomas, pectinas e também pelas mucilagens. E elas vão ser encontradas em algumas frutas, legumes, mas eu gosto até de enfatizar muitas vezes que essas fibras solúveis, elas estão
normalmente na parte interna dos alimentos. A parte externa dos alimentos, as cascas, normalmente vão ser ricas nesse tipo de fibra que é a insolúvel, e dentro dos alimentos essa fibra solúvel, tá? Então, presente em frutas, alguns legumes, né? Principalmente as leguminosas, né? O feijão, lentilha, ervilha, morango, maçã é riquíssima nessas pectinas, abóbora, e aí tem uma série de alimentos. A aveia é uma das que mais se destaca, porque dentro da aveia nós temos uma fibra solúvel que é a beta-glucana, e essa beta-glucana ela vai ser muito importante para reduzir, né, os picos de glicemia também, os picos de colesterol elevado. Isso aí já seria um tema de uma próxima aula, mas também vai ser importante para fermentar no intestino, né, formando ácidos graxos de cadeia curta. E qual que é a importância desses ácidos graxos de cadeia curta? Eles também vão manter a integridade desse epitélio intestinal e alimentar a população benéfica, ok? E aqui como que seria então esse mecanismo de ação das fibras insolúveis? Então as fibras insolúveis elas são usualmente recomendadas para tratar obstipação ou constipação. Elas promovem a laxação normal, né? Então elas aumentam o bolo fecal, né? Aumentam essa massa, o volume, tá bom? E elas também vão acelerar o trânsito intestinal justamente por estimular o peristaltismo. Então, elas têm sim um papel também na fermentação, normalmente 10% dessa fermentação que vai acontecer na parte final do cólon, e ela vai ser usada principalmente para esse tratamento. Então, mais uma vez lembrando que vai ser muito importante a perfeita ingestão de líquidos, para que essas fibras sejam hidratadas, para que não haja um efeito contrário. Então aqui um esquema mostrando para vocês como que seria esse mecanismo. Então as fezes endurecidas, né? Nós vamos ver que a fibra insolúvel, né? A presença da fibra insolúvel, junto com a ingestão adequada de água, vai fazer com que haja a hidratação dessas fezes endurecidas e elas passarão a se tornar fezes com aspecto normal. E aqui nós temos os mecanismos de ação das fibras solúveis, né? Então as fibras solúveis, elas vão ter outras características, desde o retardamento do esvaziamento gástrico, né? Que aí já também ajudaria no controle do apetite, entre outras características. Elas estimulam, aumentam a saciedade, elas modulam a velocidade de digestão e também de absorção dos nutrientes, né? Então elas aumentam a excreção de sais biliares, estimulam a síntese de sais biliares, né? Então elas ajudam bastante a promover uma melhora da absorção dos nutrientes. Então, o que acontece? Elas têm uma certa característica, uma das principais características das fibras solúveis é que elas têm uma capacidade de formar géis. E esse gel ele vai ser muito importante porque esse gel ele guarda a água. Para que seja formado o gel, ele precisa reter água. E o que é a diarreia? A diarreia seria essa liberação excessiva de água. Então, nós teríamos um quadro em que as fezes não estão em uma consistência normal, elas estão mais líquidas, e isso impede que o organismo absorva as vitaminas e os minerais. Aquele momento em que o bolo fecal vai passar ali no intestino delgado para ter uma perfeita absorção dos nutrientes, se a pessoa estiver com um quadro de diarreia, ela vai perder essa oportunidade de ter esses micronutrientes absorvidos. Então a gente tem aí, principalmente em crianças, né, a diarreia prolongada, ela pode causar sim várias carências nutricionais. Então, por isso que as fibras solúveis, juntamente lá com os probióticos e os prebióticos, ela vai ajudar muito no tratamento da diarreia. Qual que seria o mecanismo de ação? Então, aqui um quadro de diarreia, nós teríamos água excessiva no lumen intestinal.
E aí as fibras solúveis vão fazer o quê? Elas vão absorver essa água que está em excesso e fazer com que essas fezes líquidas tenham uma consistência normal. Qual que seria a recomendação de fibras? Então, nós temos vários tipos, né, de recomendações, e aqui eu coloquei especialmente uma imagem para vocês lembrarem que os alimentos vão ter vários tipos de fibras, desde fibras insolúveis, fibras solúveis e aqueles elementos que vão agir como prebióticos. Então, qual que seria a recomendação? Nós temos recomendações que variam de 27 a 40 gramas por dia, 25 gramas para cada 2.000 calorias, 20 a 35 gramas por dia. Mas uma das recomendações que nós temos mais estimulado hoje é a recomendação de 14 gramas de fibras para cada 1.000 calorias. Então, na verdade, essas fibras elas devem ser ajustadas pelo profissional nutricionista que vai calcular esse planejamento alimentar individual de acordo com as necessidades energéticas de macro e de micronutrientes de cada um, respeitando suas características individuais, preferências, gostos alimentares e também respeitando o quadro do paciente e o seu respectivo tratamento, ou seja, a dietoterapia. Mas, em média, essa recomendação de 14 gramas para cada 1.000 calorias, ela já resulta em grandes benefícios para a saúde humana. E uma das recomendações também que nos trazem uma certa reflexão de que é muito importante é essa recomendação que traz para nós a ADA, né, traz para nós de 20 a 35 gramas por dia, em percentual sendo que pelo menos 25% dessas fibras sejam fibras solúveis, né? Então aí já pensando em outros tratamentos e não só no tratamento da saúde intestinal, já pensando também na redução da hipercolesterolemia, da hiperglicemia, tratamento de diabetes, já seria nesse sentido. E aqui eu gostaria de finalizar a aula com vocês, falando um pouquinho daquilo que eu acredito que é o equilíbrio, né? Então, você ter uma alimentação saudável, que você tenha acesso a alimentos ricos em vitaminas, minerais e tenha acesso a alimentos que permitam uma microbiota intestinal saudável para que você tenha realmente a absorção desses elementos é fundamental. Então, só para fechar aqui com vocês, uma reflexão que a saúde intestinal é obrigatória para a conquista da saúde integral, porque se a gente não tem um intestino que absorve bem esses nutrientes, que não estimula um quadro inflamatório, a gente realmente vai precisar focar nesse intestino para que a gente tenha uma saúde integral. Então eu agradeço, espero que vocês tenham aprendido bastante com essa aula e aqui as referências que nós utilizamos. Obrigada.